Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho pra não perder nada. Bora pro vídeo! Começando o Globo Esporte, sejam muito bem-vindos. Terça-feira, semana começando a esquentar, embora esteja um pouquinho friozinho aqui em São Paulo, mas tá esquentando, porque tem Sul-Americana, tem Libertadores, a gente já começa a pensar, porque no final de semana tem clássico também. Então, bora começar a trazer as notícias pra você se irritar com o seu time ou pra você ficar feliz. Então, vamos começar a falar primeiro com o Corinthians, Plácido Berci. Tem torcedor do Corinthians que não sabe, mas o Corinthians joga hoje pela Sul-Americana e o time viajou com a galera mais reserva assim, não é, Plácido? Um abraço pra você, boa tarde, meu irmão. Fala, Fredão, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, o Ramon Dias está rodando o elenco e também porque tem lesões, né? 6 jogadores estão no departamento médico, como a gente informou ontem. E além disso, ele decidiu poupar 3 jogadores considerados titulares que viajaram com o time para Cali, mas não devem jogar hoje. O Ranieri, o Carrijo e o atacante Yuri Alberto. Camisa 9 corintiano, tem reclamado de dores no ombro direito e no tornozelo esquerdo, mas mesmo assim joga praticamente toda a partida. Participou de 22 dos 23 confrontos do Corinthians em 2025. E aí vocês vão ver no campinho que a principal novidade na escalação deve ser a presença do espanhol Héctor Hernández, atacante que chegou ao Corinthians em agosto do ano passado, desencantou na estreia do Corinthians no Brasileirão, fez o primeiro gol dele pelo clube. E eu estava lá em Salvador, entrevistei o Héctor e ele disse que sempre confiou no potencial dele e que quer fazer história pelo Corinthians, Fredão. Boa, e o Corinthians ele tem alguns desfalques pro clássico, né? Como eu falei aqui no começo do programa, tem torcedor que tá ignorando a Sul-Americana e já tá pensando no clássico contra o Palmeiras. Como é que tá isso? E principalmente a situação do Garro, né? Que tava na Espanha, enfim. O Garro chega hoje ao Brasil, passou uma semana em Madrid fazendo um tratamento que o Corinthians chamou de procedimento inovador. É um procedimento menos invasivo para evitar a cirurgia. Ele postou algumas fotos na rede social dele, volta hoje ao Brasil e depois se junta aos 5 jogadores que estão aqui no CT Joaquim Gava fazendo fisioterapia. Deve demorar para o Garro voltar. Para o Deb, Memphis Depay e Coronado devem estar à disposição. E o Hugo Souza, goleiro, deve ser desfalque, viu, Fredão? Ufa! Obrigado, Plácido. Um abraço para você. Bom, agora a gente fala de Sul-Americana. Hoje, Ronaldão, tem Corinthians em campo, jogo fora de casa contra o América de Cali, lá na Colômbia. E as informações, os desfalques, os problemas, tudo isso agora pra você. Recuperação é o que o Corinthians busca após a derrota em casa para o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. Esse será o segundo confronto do Corinthians contra o América de Cali. Em 1995, com o nosso Ronaldão em campo, pelas quartas de final da Copa Conmebol, o Corinthians venceu em casa por 2-1 e perdeu na Colômbia por 3-1. O América de Cali traz boas lembranças ao técnico Ramon Dias, campeão da Libertadores em 1996, em cima dos colombianos, comandando o River Plate. Novos tempos. Agora o América de Cali cruza novamente o caminho do Corinthians e de seu treinador. Ontem, o Timão realizou um último treino já em Cali, com o Ramon tendo mesmo que olhar para todo o grupo. Departamento médico cheio. Dor de cabeça para o técnico Ramon Dias na Copa Sul-Americana. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Fabrício Andileri, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado e o atacante Memphis Depay, todos eles são desfalques na partida de hoje contra o América de Cali, na Colômbia. Ao menos 5 titulares. Mas é preciso confiar no elenco. Sabemos que são jogadores importantes, que a gente precisa deles, mas o grupo inteiro, sabemos que temos um grupo de elenco que sempre vai ajudar. Nós não podemos fazer nada com o tema del retorno deles. Simplesmente são tempos que temos que respeitar. Com essas ausências, o Corinthians já teria mudanças em relação à vitória com o Vasco. As entradas de Romero e Thales Magno nos lugares de Igor Coronado e Memphis Depay. Porém, no treino de ontem na Colômbia, Ranieri, André Carrilho e Yuri Alberto não foram ao campo e podem começar no banco de reservas. Assim, Ramon Dias deve escalar Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. José Martínez, Rian e Maicon. Romero, Héctor Hernández e Thales Magno. É um jogo difícil de Sul-Americana, né? A gente tem que, como falei, já
várias vezes, mudar de postura, né? Saber jogar o tipo de jogo que a gente vai jogar amanhã. A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. Descansou bem esses dias aí para fazer um grande jogo amanhã. Como se não bastasse, é preciso encarar o retrospecto desfavorável. Sempre que precisou jogar fora de casa em competições internacionais recentemente, exceto as partidas contra Bragantino e Fortaleza pela Copa Sul-Americana do ano passado, o Corinthians não foi bem. A última vitória foi contra o Universitário do Peru em 2023 pelos playoffs da Sul-Americana. De lá para cá, 4 derrotas e 2 empates jogando fora do Brasil. Lamentablemente no está aconteciendo en copas. Son esas noites que no sale nada. De lo planejado no salió nada. Atuando na Colômbia, a última vitória corintiana foi em 2013 contra o Milionários pela Libertadores. Desde então, 5 empates e 1 derrota. Copa Sul-Americana à vista. Mas uma coisa que o Corinthians não quer abrir mão a prazo é o Brasileirão. En cualquier liga que a gente... Yo siempre le doy prioridad a la liga. Más en una como el Brasileirão, que los últimos años siempre venía sufriendo momentos que no queremos que vuelva a acontecer. Por supuesto que no siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. Usted no puede rebaixar en las copas, en cambio en el Brasileirão sí. O Emiliano e o Ramon sentiram na pele as consequências de você fazer uma campanha ruim no Brasileiro, porém eles se reabilitaram, conseguiram dar a volta por cima, terminaram o ano em alta e eles não vão vacilar no Campeonato Brasileiro. Isso está claro, porque ninguém mais quer correr o mesmo risco do ano passado. Porém, para você às vezes priorizar o Brasileiro, na verdade na primeira rodada eles entraram com reservas contra o Bahia, fizeram uma espécie de time misto. E agora é uma equipe quase que toda reserva. Até porque, não apenas pela vontade da dupla de treinadores do Corinthians, mas pelos desfalques, por lesões, jogadores que não estão disponíveis. Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Donelli, para você, é um goleiro de confiança, você já tem elogiado ele. Então não tem problemas no gol. Não, ele desde a categoria de base, já campeão mundial com a seleção brasileira também no Sub-20. É um menino que está numa extensão aí violenta. E no último jogo também, com grandes defesas, pelo menos umas 3, quando o Vasco conseguiu passar do meio de campo. Agora aí eu já absolvo totalmente o Ramon Dias. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não, amanhã pra gente... Mas já já sacou a sua, eu vou defender o Ramon. No debate. Isso? Eu vou defender o Ramon porque o ano passado ele foi com um time misto também, praticamente a grande parte da Sul-Americana e chegou na final. Então, ele tirou a pressão. Ele está absolvido. Chegou aí, é uma oportunidade. Tá, mas olha só, o Ronaldo falou do goleiro. Edu, essa defesa, essa linha de defesa com Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, que jogou muito bem contra o Vasco no final de semana. Teve gol anulado, assistência anulada. Essa defesa é tão ruim assim? Eu não acho, Renato, é tão ruim assim. Eu acho que tem jogadores, é claro, para não ser titular absoluto, mas para compor elenco... Mentiroso. Ô, Negão, Negão, ele não tá vendo o jogo do Corinthians, não, velho. eu tô Félix vendo Torres, sim, pra vocês, como zagueiro, ele é um bom zagueiro, Félix Torres? Deixa ele opinar, é da como série. Daí o cara é seleção equatoriana, velho, e daí, é seleção, rapaz. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol, aí você é seleção, ele já fez seleção, um, já é seleção. Ele já fez um o gol. Mateuzinho e o Bidu, você critica. Aí quando vão bem, não, é seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Então você tem que saber o que aí você é o lado quer. do torcedor. O lado do torcedor, ele aflora em mim. Eu não sou clubista, eu sou comentarista. Tá, mas e como é isso o lado comentarista? Meu lado comentarista é o seguinte, é rezar, agarrar no terço. Porque é o que eu posso falar dessa defesa. O Félix Torres, ele não sabe se ele é zagueiro ou se ele tem síndrome de goleiro, porque ele gosta de tocar a bola pra dentro da área. Ah. E a bola dentro da área é dele. Ele gosta de recuar a bola pro goleiro. Ó a música. Olha lá. É isso aí, Negão. Agora, Cicinho, de verdade, tudo bem, estamos falando de defesa. Mas aí do meio campo pra frente, quando entra a equipe titular, tem sido muito elogiado, né? Esse setor de meio campo e ataque no Corinthians, só que vai mudar um pouquinho. Mas tem José Martínez, tem o Rian, o Maicon, e aí na frente esse trio com o Thales Magno, Romero e o Héctor Hernández, que fez gol contra o Bahia pelo Brasileiro. Se você analisar pelo posicionamento, é o mesmo que a equipe titular joga, mas porém, do meio para frente, com menos qualidade. E aí, você vê que o Corinthians vai encontrar uma maior dificuldade nessa armação de jogadas para deixar os seus atacantes em condições de fazer gol. Quando você tem um Memphis, quando você tem um Garro,
é totalmente diferente. Mas eu acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo. Ganhar já é mais complicado, mas tem um time que dá para jogar de igual para igual. O problema do Corinthians é exatamente esse, é espantar esse trauma de competições sul-americanas. Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Não pode ouvir o sotaque, não pode ouvir nada em espanhol. Só lembrando que vocês nem classificaram ainda, calma. Nós estamos na Libertadores, irmão. Calma. Aí é a segunda divisão. Mas, Ronaldo, você não estava na Libertadores e caiu? Eu estava, como o Cicinho disse, a gente não estava preparado. Então você concorda com o Cicinho? Ei, é isso? Não concordo, Renato. Eu discordo de tudo que esse cavalo falar aqui. Mas ó, o meio de campo é interessante, pô. O Rian é um bom jogador, pô. O Martínez também, pô, é titular. Também. O Maicon já foi titular. Pô, o meio de campo aí do Corinthians não é ruim, não, pô. É que assim, na verdade, eu não sei se o primeiro jogo, não sei se você acompanhou, do América de Cali, foi 3-0 para cima do Racing, né, do Uruguai. Então, é um time que tá num bom momento, o adversário não é tão fácil assim, Rona. Esse é um dos adversários mais difíceis, porque eles estão acostumados com essa competição também. Como vocês já começaram vencendo, e o Corinthians ainda não está encaixado, não tem a sua equipe principal para poder bater de frente lá também. Então, acho que aí vai ter que ser mais na força mesmo. Na marcação, em diminuir o espaço, porque se deixar... Se voltar com o empate, tá ótimo? Eu acho que vai voltar com a vitória, porque contra time assim o Corinthians cresce. Aqui vocês não conhecem. Você falou que o América de Cali é o melhor. Você que estava criticando agora o Corinthians, não somos nós. Não, eu tô sentindo que vocês estão assim dando aquela pipoca. Eu acho que ele tem um fio que pipoca o Corinthians vai. Ele tem um fiozinho desencapado ali na careca, que a hora que bate um no outro, ele acende. Ninguém criticou o Corinthians aqui, só você. O goleiro espera o atacante bater. E eu esperei vocês baterem. O que aconteceu? Eu defendi. Você falou que o América de Cali é o melhor do grupo? É o melhor do grupo. E o Huracan é o... Huracan é o mais... O Huracan só ganhou aqui porque o Corinthians não estava... O Huracan nunca tinha vencido no Brasil. Venceu pela primeira vez no Brasil. Esse é o time mais perigoso. E se desclassificar então vai ser de igual para igual. Na Sul-Americana vai ser difícil, hein? Se desclassificar. Nem classificar vai... Aí segura que o brasileiro é nosso. Vocês têm que rezar. A escalação... Vocês têm que rezar pro Corinthians não sair dessa competição. Ainda mais quem tá na frente no brasileiro. Mas a escalação do Ramon já deixa bem claro que o Corinthians não vai priorizar a Os caras estão machucados, Cicinho. Não tem como... Não, mas tá o time todo reserva. A escalação é o que tem. Você só viu essa escalação aí, é o que tem. E é o que o Ramon tá colocando. Tá mostrando pra todo mundo que é o que tem aí. A gente vai falar do Corinthians e não sei nem se tem esse estranhamento. A gente tá com dificuldade de entender. É para poupar jogador em qual competição, Vini? É nas duas? Vamos chamar o Vini Bueno para participar com a gente, ver se ele esclarece esse mistério. Bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para Ana, para o Caju, todo mundo ligado aqui na redação. Tem um tal de derby no final de semana e vale muito aí, por né? aqui, viu, Barreto? Então, existe o ideal e o possível. O ideal seria o Corinthians jogar com força máxima, estreou mal na Sul-Americana. A gente sabe que só o líder de cada grupo avança para a próxima fase de maneira direta, né? Quem fica na segunda colocação joga ainda aquele play-off com o terceiro colocado da Libertadores. Então, o ideal seria o Corinthians hoje jogar com força máxima contra o América de Cali para tentar voltar a ter uma situação um pouco mais tranquila no grupo. Mas não é possível. O Corinthians já se sabia que teria pelo menos 4 desfalques, né, para o jogo de hoje. Hugo Souza, goleiro, Gustavo Henrique, zagueiro, Angileri, lateral esquerdo, e o Garro, que está voltando hoje da Espanha, depois de passar uma semana na Europa, né, fazendo um tratamento para aliviar as dores no joelho. E além desses 4 desfalques que já eram certos, de última hora, na partida do final de semana, o Ramon perde mais 2 atletas. O Coronado, que teve um trauma no ombro, e também o Memphis Depay, que sentiu ali uma pancada no tornozelo. Esses 6 jogadores estão fora, e a gente está vendo essa provável escalação com muitas caras novas. Por quê? No treino de ontem, Barreto e amigos, que foi feito em Cali, 3 jogadores, por causa de controle de carga, também foram tirados do time titular. Eles estão com a delegação, estão relacionados, devem ficar no banco. Estou citando aí Carrilho, o próprio o Yuri Alberto também não tem essa condição de começar jogando, né? O Ranieri também tem uma situação um pouco mais delicada. Então, ao todo, são pelo menos 7 jogadores que estão fora. A gente viu a escalação com muitas caras novas. Rian e Maicon no meio campo, Thales Magno e Héctor Hernandes no ataque. Ou seja, o Ramon vai com o que dá para esse jogo de hoje, muito em função do derby contra o Palmeiras no final de semana, Barreto.
O Ramon mexe no time, né? É uma característica do trabalho dele, mas essas mexidas de começo de Campeonato Brasileiro, começo de Sul-Americana estão chamando mais atenção. E o que a gente está entendendo é que elas são condicionadas sempre pelo próximo jogo. É isso aí. Né? Bom, vamos estrear no Brasileiro, tá bom, mas o próximo é a estreia na Sul-Americana, então vamos poupar nesse. Né? Barreto. Semana que vem tem derby. Não, então... Porque esse jogo passou a ser mais importante para o Corinthians do que a estreia. E o adversário promete dar trabalho, né, Thaís? Ô, Barreto, eu vou resumir aqui o que eu acho disso tudo e com base no que tem acontecido no último ano e com o começo dessa temporada no Corinthians. O planejamento é não ter planejamento, que é o seguinte. O Corinthians começa o ano priorizando, a temporada para valer, né, depois do título paulista, priorizando a Copa Sul-Americana, né? O treinador argentino ficou, né, foi muito destacado depois do título dele aqui, né? Agora é o treinador argentino com mais títulos na história, o Ramon Dias. Então o time começa priorizando a Sul-Americana e vai com uma equipe reserva no jogo contra o Bahia, também pelo desgaste do jogo de quinta-feira, viagem, depois do jogo contra o Palmeiras, etc. Aí dá tudo errado na estreia da Sul-Americana. Perde o jogo e sabe que a classificação vai ser muito difícil, porque, né, mata-mata da Sul-Americana, a primeira fase da Sul-Americana é praticamente um mata-mata. Então, como deu tudo errado na estreia da Sul-Americana e ele fez o Campeonato Brasileiro com uma vitória e um empate, mudou a prioridade. A prioridade não é mais a Sul-Americana, agora passa a ser o Campeonato Brasileiro, que eu acho realmente que é onde o Corinthians tem mais chance de terminar o ano melhor, né? Que é no Campeonato de Pontos Corridos, mesmo porque o principal... o que o time tinha que fazer no primeiro semestre, ele acabou não fazendo, que foi avançar na Libertadores para a fase de grupos. Agora, vem o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é um campeonato mais acessível para esse elenco, para a forma como essa comissão técnica pensa o futebol. E tem um segundo campeonato, que é do Ramon Dias e do Emiliano, que são os jogos contra o Palmeiras. Então, assim, ele joga muito em função disso. Porque o ano passado conseguiu um bom resultado, né? Naquela fase terrível do Campeonato Brasileiro, faz um bom jogo e vence o Palmeiras. Esse ano, na primeira fase do Paulista, consegue um empate, com o Estevão perdendo um pênalti. Depois, a final do Paulista, de novo, consegue superar o arquirrival. Então, vira um campeonato dessa comissão técnica, sempre se preparando. Só que, assim, o Palmeiras você vai enfrentar ele 2 vezes agora. Você tem que trazer regularidade para os seus outros campeonatos. A não ser que se encontre numa Copa do Brasil. Exatamente. Da vida, né? Então, a prioridade é o jogo que o time vem, o campeonato que o time vence. Como perdeu na Sul-Americana, a prioridade agora passa a ser o brasileiro. Então, vai jogar agora com a equipe reserva na Sul-Americana. Se conseguir um bom resultado, já vai mudando no final de semana de novo. Então, venceu, vai mudando a prioridade de acordo com o que a comissão vai avaliando e a diretoria vai avaliando desse elenco. Ao mesmo tempo, se perde hoje, praticamente descarta a possibilidade de passar em primeiro, porque o Huracan vai receber o Racing em casa. Sim. E provavelmente vai sair vitorioso. E se o América de Cali acaba confirmando... outro Racing, né? Bom lembrar. O Racing, perfeito, o Racing do Uruguai. E se o América de Cali ganha hoje, o América de Cali que ganhou do Racing em Montevidéu, 2 times ficariam com 6 pontos e o Corinthians já estaria lá atrás. Aí sim, eu acho que estaria documentado que a Sul-Americana deixaria de ser mesmo uma prioridade para o time. O que eu acho que seria muito bom para esse elenco do Corinthians, porque há muito tempo o Corinthians não chega num Campeonato Brasileiro com tantas possibilidades de disputar, se não um título, primeiras posições. Sim. O meio de campo para frente do Corinthians é de nível altíssimo. Eu acho que não tem, por exemplo, até porque são raras as duplas de ataque hoje no futebol brasileiro, mas não há uma dupla de ataque tão encantadora hoje no futebol brasileiro quanto o Yuri Alberto e o Memphis. E é muito interessante também ver como esse Corinthians joga, que vai ser completamente diferente de hoje, né? Porque o Corinthians joga bem quando tem uma figura no meio de campo pensadora, que acaba sendo o Garro, que está contundido. Foi o Coronado na última partida, por mais que não tenha desempenhado tão bem, alimentando essa dupla de ataque. Coisa que não vai acontecer hoje, né? Esse meio de campo está muito mais preenchido, muito provavelmente o Hector vai ser um centroaventão lá, né? Vai ser muita bola na área. Que é a característica desse time, inclusive, adora um cruzamento. Adora um cruzamento. Então, a própria identidade desse time hoje vai ser um pouco diferente. Mas eu olho como... Se for para se fazer um planejamento, eu acho que seria muito mais interessante para o Corinthians priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. Estou pensando aqui, o Vini chamou, mas ele também pode ajudar a responder. Será que existe outro time brasileiro na Série A que jogue com dupla de ataque de uma forma tão... É difícil. Tão característica Isso como foi Corinthians? Um dos pontos fortes do trabalho do Ramon Dias, né? Que ele chega, ele começa a arrumar a casa do Corinthians quando ele começa a trazer esses 2 atacantes. O Yuri Alberto vivia uma fase terrível. E aí ele começa a colocá-lo como um segundo atacante, ele para de ficar jogando de costas pro gol, né? De ficar tomando porrada de zagueiro, passa a usar mais a velocidade, a ocupação de espaço. Conta também com o bom momento do meio campo, Ranieri respondeu muito bem quando chega e seguiu agora esse ano também jogando muito bem. Mas isso foi uma das viradas de chave do Corinthians, né? Jogar com os 2 atacantes, porque
E quando joga com 3 atacantes, joga mal, né? Quando joga com 3 na frente, tipo, Thales, Romero e mais um, o time acaba não fluindo tão bem. Porque ele tá muito... O triângulo... A sustentação do time do Corinthians passa pelo meio campo, já que a defesa é mais vulnerável do que o